parceiros, o Ilano, o Ielano e o André do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Ceará. Bom, este aqui é o seu Sakamoto de imbecilidade, que eu disse que tinha recebido. E agora, com a palavra, o Sakamoto, para falar o que aprendeu sendo xingado na internet. Sakamoto, a palavra é toda sua, meu camarada. Bem, boa noite a todos e todas. Quero agradecer o convite, agradecer todo o esforço do Marcelo, do Shoa, do Marcos Inocêncio, do Shoa, do pessoal aqui da Federal aqui de Ceará, para poder falar com vocês e lançar meu livro. E, bem, vamos começar fazendo uma coisa. Gente, o pessoal que está em pé atrás, fazendo um L, vem para cá para o meio. Você está no show, o show está limpinho, abunde-se, lembrar os movimentos de resistência estudantil. Vem para cá. O pessoal que está de saia até entende, mas o pessoal que está de saia, está de calça, está para sentar por aqui, né? Fica bonito. Fica bonito e aí, ótimo. Aí, ó. Fica legal, sai na foto melhor, assim, ótimo. Olha, eu gosto de começar esse bate-papo, na verdade, essa conversa com vocês sobre o que eu aprendi sendo xingado na internet, explicando que o livro não é sobre xingamentos. Né? Se fosse xingamentos, passava bem, estava tranquilo, né? Japonês cabeçudo, isso aí, eu sei, né? Coitado da minha mãe, né? Tipo, não limite. Tem que aguentar. Ou isso, ou aquilo, gordo, faz parte, né? Isso aí você tem um mínimo de amor próprio, você bate no recalque e volta. Agora, o grande problema é quando não é xingamento, é quando a gente está tratando de uma outra coisa. É quando a gente está falando de injúria, de calúnia, de difamação, de ameaça de morte, ou quando tudo isso vaza para fora da internet e de repente não é mais calúnia, injúria, difamação, xingamentos mil, mas é uma cusparada aqui, é uma agressão na rua ali, é uma senhora que me persegue no supermercado toda vez que eu vou fazer compras, e que inclusive, uma das vezes, ela postou na internet que eu estava comprando caviar. Caviar aonde? No Pão de Açúcar. Ela me viu no Pão de Açúcar, eu estava comprando atum coqueiro, defumado. E ela falou que eu estava comprando caviar. Né? Eu falei, gente, que se eu estivesse comprando o quê? Se eu estivesse comprando um pedaço de acém, ela ia falar comprando um ovo de bife argentino. E quando você começa a extravasar e vazar para fora da internet, aquilo começa a te bater no dia a dia, começa a cutucar, começa a atrapalhar a sua vida, começa a te colocar para longe da tua rotina, começa a te colocar para longe do teu país. Eu tive que passar uma temporada fora também, né, para dar uma tirada de pressão do que estava acontecendo lá em São Paulo. Afinal de contas, estamos falando de São Paulo, né, onde as coisas, na verdade, são um pouco mais complexas, como vocês bem sabem, né? E onde as pessoas estavam apanhando na rua por vestir vermelho. Na Avenida Paulista, uma moça chegou a ser derrubada da bicicleta e apanhar porque a bicicleta dela era vermelha. Eu não estou inventando, é só dar um Google que vocês encontram em veículos de comunicação, tudo o que aconteceu. Pessoas que apanharam por estar vestindo vermelho no lugar errado, na hora errada. Pessoas que apanharam por ter um adesivo, por exemplo, da Dilma ou de alguém do PT e por aí vai. Vizinhos que se separaram, que brigaram, famílias que se separaram, inclusive no Natal passado, eu acho que deve ter acontecido aqui no Ceará, mas em São Paulo foi uma loucura, que a ceia de Natal foi responsável pela separação de uma série de famílias. Né? Você pode passar o peru, passo, você é a vagabunda da sua presidente, deixar. Aí você fala assim, meu Deus, né? Aí você fica conversando, não, mas peraí, você está falando de vagabunda, uma mulher de vagabunda, e conversa, chama mesmo. E começa aquilo, e começa as relações familiares se esgarçarem, se separarem, e aí já vem. O grande problema, na verdade, é quando o medo, é quando a falta de percepção da diferença se torna medo, e quando o medo se torna ódio, e quando o ódio cai no gosto das pessoas como uma triste interpretação do mundo. Aí a gente começa a ter um problema. Em outubro de 1938, vou começar falando de uma outra coisa.
não, melhor ainda, em maio de 1933, pelas praças e ruas da Alemanha, que erguia-se, naquele momento já erguia-se o nazismo, pelas praças e ruas da Alemanha houve um expurgo de livros que eram considerados subversivos. Freud, Marx, foram queimados em praça pública. Entre tantos outros livros que eram considerados impróprios para aquele país pujante que crescia naquele momento. Interessantemente, 80 anos depois, nós temos os nossos expurgos. Vez ou outra a gente vê um pastor, um padre fundamentalista recomendando aos fiéis para que peguem livros de direitos humanos ou qualquer material de direitos humanos e queime, rasgue, jogue fora, não leia. Nós temos o que? Nós temos pessoas na internet que ameaçam, já me ameaçaram várias vezes, ameaçam os blogueiros, ameaçam os jornalistas, com uma frase que ela é assustadora: nós vamos apagar tudo o que você escreveu. O que você faz quando você ouvir isso? Compra um backup. E é o que eu fiz. Salvei tudo que eu tinha num disco rígido para garantir. Mas isso é assustador. É a mesma coisa que queimar livro. A única diferença é que os livros hoje em dia não são digitais, não são em papel. Muitos livros já são lançados de forma digital. Muito conteúdo que a gente escreve e lê todo dia está na internet, de forma digital. Nós temos uma vida digital. Quando alguém diz que você vai apagar essa vida digital de vocês, é equivalente a dizer que eles vão te apagar da rede, vão te condenar ao ostracismo. Quando na Grécia Antiga as pessoas que eram condenadas a não mais viver naquela sociedade eram votadas e essa pessoa era obrigada a abandonar sua terra natal para nunca mais voltar. Ou quando cria-se uma ideia de jirico sem tamanho, chamada escola sem partido, na prática, o lema é: não queremos que a educação seja contaminada por ideologia, sem explicar para a população que a maior ideologia de todas é aquela que diz que não existe ideologia. Porque é exatamente aquela ideologia que se beneficia do vácuo, das pessoas acharem que o que é lógico e o que é natural não é ideológico. Me desculpe, não existe o que é lógico, não existe o que é natural. E como diria uma pessoa, um comum petralha, anarco, idiota, bobo, que é o espantalho desse movimento, que é o Judas malhado por esse movimento, que é Paulo Freire. Como diria Paulo Freire, não existe vida sem base ideológica. Todo mundo tem essa ideologia. A grande diferença é se a ideologia dessa pessoa ela é inclusiva ou excludente. Ou seja, é natural que eu tenha uma ideologia, ou seja liberal, ou seja comunista, seja socialista, ou anarquista, qualquer coisa. A grande diferença é se dentro da sua ideologia você quer que todo mundo tenha direito à dignidade, ou você quer que só você tenha direito à dignidade e os seus. Essa é a grande diferença, essa é a grande discussão. E é isso que numa discussão como escola sem partido se coloca de uma forma muito clara. As pessoas, o movimento Escola Sem Partido, o que ele quer, na verdade, é garantir que tudo permaneça como está. Simplesmente cortando a possibilidade de desenvolver entre os jovens um senso crítico para que ele possa reconhecer no mundo as diferentes ideologias, inclusive. Não é negar as ideologias. Isso seria equivalente a negar o ar que a gente respira. Porque não só é a nossa matriz de interpretação do mundo, como é o sonho que a gente persegue. E uma vida sem sonho é uma vida de merda. Esse norte, na hora que você apaga esse norte e esse gabarito com que a gente interpreta o mundo, a gente não é nada. E desculpe, um professor pode tudo na sala de aula, menos ensinar um aluno a ser nada. Menos ensinar um aluno a ser apenas mais uma engrenagem numa máquina, menos ensinar um aluno a ser apenas um tijolo numa parede. Uma pessoa, e aí vocês vão entender onde eu estou querendo chegar, uma pessoa que é bem educada, não é aquela pessoa que vai simplesmente reproduzir os mesmos modelos tradicionais da família, da escola, da mídia, do trabalho, da igreja. Não é. É a pessoa que vai colocar em risco a existência de todas essas instituições, porque são capazes de analisar as instituições, apontar o que está de errado e tentar transformá-las por dentro e por fora. Ou seja, uma pessoa bem educada é uma pessoa subversiva, é uma pessoa
revolucionária, que pode não fazer uma grande revolução, mas vai fazer pequenas revoluções no seu dia a dia, a ponto de transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta. O grande problema é que a gente acaba batendo nesse momento numa questão crucial para entender a internet e entender toda essa polarização, toda essa violência, toda essa maluquice que a gente está conversando até agora. Que é o seguinte, a internet, ela surge, ela começa a ganhar corpo entre o meio universitário, depois entre empresas, comunicadores. Em determinado momento, ela começa a se popularizar, desktops, aqueles TVzinhas de monitor de tubo, aqueles computadores de torre branca, bege, que ficavam engordurados, assim, que a minha mãe ficava enchendo o saco e falava assim, menino, não toca o computador. Eu falei, mãe, o computador é para ser usado, né? Só que minha mãe achava que o computador tinha a mesma... Tinha que ser tão bem resguardado quanto a TV da casa, que era o móvel mais importante da sala, né? O que acontece é que isso muito rapidamente se transforma e a internet começa a cair na mão de todo mundo através de smartphones. Praticamente todo mundo nessa sala, ou todo mundo tem acesso à internet diariamente, e praticamente todo mundo tem acesso à internet pelo celular. Quem aqui tem acesso à internet pelo celular, levanta a mão. Wi-Fi ou 3G? Quem aqui tem Facebook, só para saber? Levanta a mão. Quem não tem Facebook, levanta a mão. Como é que vocês ficam sabendo das palavras? Festa de aniversário, vocês não são convidados mais, né? Realmente eu faria uma conta só para garantir que as pessoas continuassem sabendo que você existe, né? É sempre importante. Mas olha o que acontece. De repente, não mais que de repente, as pessoas começam a ter acesso a smartphones, começam a ter acesso à internet em casa, começam a ter internet no trabalho, por aí vai. Começam a ter contas de redes sociais, começam a interagir, começam a ser produtoras de conteúdo e começam a receber uma quantidade de conteúdo tão grande, mas tão grande, que em um dia é maior do que toda a quantidade de conteúdo técnico que uma pessoa que morou na Alta Idade Média recebeu, um camponês da Alta Idade Média recebeu. Um dia de publicação do New York Times, que é o principal jornal do mundo, ele tem mais informação técnica do que uma pessoa recebeu durante toda a vida na Alta Idade Média, o camponês recebeu toda a vida na Alta Idade Média. Então o que acontece? É tanta informação circulando, que de repente vocês se tornam produtores de conteúdo, recebedores de conteúdo em massa, vocês se tornam jornalistas, vocês se tornam comunicadores, vocês ganham a rede. E isso sem ter um manual de instruções. Ou seja, vocês entram na internet sem que ninguém tenha dito para vocês, meu amigo, antes de você entrar na internet, você está entrando aqui na internet, seja bem-vindo, mas antes de entrar na internet, nós temos uma informação importante para você. Não mate, não xinga, não morda, não roube, não tente destruir o seu semelhante. Ninguém chega para a gente e faz uma geral e dá um toque antes das pessoas entrarem na rede. Simplesmente você comprou e está postando. Ou seja, nós estamos vivendo uma espécie de adolescência da internet. Nós passamos pela infância da internet, onde as pessoas começaram a descobrir para que servia, onde encaixava, e entramos na adolescência da rede. Ou seja, naquele momento em que estamos loucamente utilizando todos os recursos possíveis, sem pensar no amanhã, sem pensar nas consequências, vamos embora. Sabe, na infância você descobre que tem órgãos sexuais, na adolescência você usa eles loucamente. Aí depois na fase adulta você fala, puta, o que eu fiz? É mais ou menos isso. A gente ainda não chegou na fase de puta, o que eu fiz? Mas a gente vai chegar. E a gente tem que chegar, porque é importantíssimo a gente ter reflexão sobre esses atos, sobre todo esse processo. Só que enquanto não chegar esse momento, a gente tem que tomar algumas atitudes. Não dá para distribuir um guia de instruções na internet para todo mundo. Não dá para distribuir esse guia de instruções na internet para todo mundo. Ele seria quase que... Seria algo totalitário, seria algo arrogante, né? Olha, esse aqui é o jeito correto de usar a rede. E vamos ser sinceros, que se por um lado a rede pode machucar, pode causar, pode trazer transtornos e dores, por outro lado, a rede transforma e muda o mundo. A rede mundial de computadores, as redes sociais contribuíram com o quê? Contribuíram com que determinadas convulsões sociais necessárias, eu estou falando que as convulsões sociais são necessárias. O que se fez depois dessa convulsão é uma outra coisa que aí pode ser discutida dos marxistas, inclusive. Mas convulsões necessárias ocorreram catalisadas pela rede recentemente. Vamos lembrar, no começo dessa década, tivemos o M15 na Espanha, os indignados.
tivemos a Primavera Árabe, tivemos os Occupy em vários lugares, na Inglaterra, em Londres, em Roma, na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos. Tivemos as jornadas de julho, que foram extremamente importantes para a consolidação dos novos movimentos de jovens dentro do espectro político brasileiro. Nós podemos reclamar e falar, ah, mas foi desvirtuado, mas os jovens foram à rua e conseguiram derrubar nas duas maiores capitais do país as contas de transporte. Então o que aconteceu? Aquilo foi catalisado pela rede, a rede foi utilizada para tornar aquilo mais rápido, para conectar pessoas, para fluir informação. Ou seja, pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal, como qualquer outra coisa. Tem uma brincadeira que a gente faz, que é o seguinte: se você descobrisse que uma invenção fosse matar centenas de milhões de pessoas em 100 anos, você inventaria? Muita gente fala assim, não. Aí a resposta é, olha, então você não teria inventado o automóvel. O automóvel matou centenas de milhões de pessoas ao longo de um século de existência. Porém, a culpa foi do automóvel? Esta é uma grande discussão. Da mesma forma que a internet não é responsável pelo desvirtuamento que se faz a partir dos processos que ela garante. Agora, se não é possível entregar um manual de redação, um manual de uso da rede, é possível pelo menos discutir com as pessoas formas de termos convivência na rede mundial de computadores, formas de garantirmos o diálogo na rede mundial de computadores, formas de garantirmos que vamos avançar dessa infância para a adolescência, para a fase adulta, sem que ninguém perca nenhum membro no meio do caminho. A melhor forma para isso, é claro, é a educação para a mídia e a educação para os direitos humanos. Coisa que deveria ser garantida desde cedo. Educação para os direitos humanos, já começamos a falar, quando falamos da escola sem partido, que muitas vezes é a negação disso, né? Mas também a educação para os direitos humanos que garanta que você veja no seu vizinho, que você veja na pessoa que você pode não conhecer diretamente, mas que você está vendo passar no seu local de trabalho, ou na sua rua, ou na sua cidade, ou mesmo que você veja na pessoa que você não conhece, mas que você sabe que existe, alguém que é detentor dos mesmos direitos que vocês. Não me chama empatia. Empatia não se ensina através dos livros ou de leituras na internet, mas se ensina através do contato com o outro. A escola tem uma capacidade enorme de fomentar a empatia. A escola, aliás, é o primeiro lugar em que pessoas diferentes se encontram. Antes disso, a pessoa vive na família, que é normalmente um bando de gente falando a mesma coisa, ou na igreja, que é um bando de gente falando a mesma coisa, ou no clube, que normalmente as pessoas são iguais, ou os amigos do pai, da mãe. De repente cai na escola pessoas diferentes, com opiniões diferentes, e aí? A escola tem uma responsabilidade de ser o primeiro lugar, e talvez o mais importante de toda a vida da pessoa, que vai garantir que essa pessoa tenha contato com o outro, entender o que significa esse contato com o outro, e entender que esse contato com o outro vai servir para o desenvolvimento da ideia de que todos devem ter os mesmos direitos, todos devem ter o mesmo acesso à dignidade. Durante as eleições presidenciais de 2014, houve casos de crianças que sofreram bullying, que sofreram assédio, em escolas em São Paulo, por exemplo, porque elas usavam mochila vermelha, e crianças que sofreram assédio, por exemplo, em Pernambuco, porque os seus pais tinham votado no Aécio. Porque isso, vamos lembrar bem, isso é uma coisa de mão dupla. Ah, é a culpa da direita, é a culpa da esquerda, é a culpa do ser humano. A gente vai até entrar depois do mérito disso logo daqui a pouco. Mas isso aconteceu dos dois lados. E aí nós tivemos o quê? Nós tivemos casos, falando de São Paulo, que eu entrevistei mães em que as mães ficaram preocupadas e pararam de dizer para os filhos de quem tinha votado, para a criança não repetir e não apanhar na escola, os amiguinhos. A escola, segundo uma pedagoga que eu entrevistei na época, ela deveria ter percebido o que estava acontecendo, reunido aquela informação, trazido pais para fazerem conversas, entre si e na sala de aula, mostrando que as pessoas podem ter opiniões diferentes e nem assim se matarem. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter uma educação que trabalhe com os temas de direitos humanos, porque garantir empatia, garantir o respeito ao outro, é necessário conhecer o outro. Então, o Brasil falhou retumbantemente, e aí a Dilma é culpada, e bastante culpada nesse processo, porque ela não quis levar adiante a discussão da introdução sobre conteúdo contra a homofobia, transfobia e lesbofobia na sala de aula.
Isso não foi. Que depois a mídia e determinados setores estranhos da sociedade chamaram de kit gay. E aí você ouve, ficou. Aí você ouve os discursos no Congresso Nacional de deputados falando, não quero que meu filho se torne gay na escola. Eu falei, meu Deus. Não, é um total desconhecimento. Sacrifica o animal, pelo amor de Deus. E você vai ver o discurso atrás de discursos, dizendo, na verdade, colocando as pessoas que são legisladores, deveriam estar garantindo a execução da Carta Magna Brasileira, que no artigo 5º garante que todo mundo seja igual e tenha os mesmos direitos, acabam profanando essa realidade. Ou, quando começaram também com toda aquela campanha contra a ideologia de gênero, que, grosso modo, era introduzir na sala de aula a discussão sobre machismo, sobre misoginia. Porque não sei se as pessoas não percebem, mas as mulheres continuam sendo assassinadas simplesmente por serem mulheres. Ah, mas o homem morre também. Aí, então, novamente, discursos do Congresso Nacional dizendo que se as mulheres querem ser iguais aos homens, né, então elas deveriam se aposentar na mesma idade que o homem. Aí eu falei, meu, você tem útero. Você para. Sabe, porque todo o processo de reprodução, todos os direitos reprodutivos não são considerados no mercado de trabalho brasileiro na prática. A mulher é obrigada a ainda precisar ter jornada dupla, tripla, quádrupla, muitas vezes, simplesmente porque a sociedade brasileira não vê os direitos reprodutivos e acredita nos direitos que a reprodução é uma obrigação da mulher e não um direito da humanidade, que deve ser, portanto, compartilhado. Então, isso tudo deveria ter sido ensinado lá na base, lá embaixo, desde o ensino fundamental, passando pelo médio, até chegar à universidade. Isso sem contar as discussões da escola sem partido, que eu já comentei, não vou entrar no mérito de novo. Ou seja, uma educação para os direitos humanos. Ao mesmo tempo, deveríamos ter uma coisa que não temos, que é educação para a mídia. Educação para a mídia, ela vem o japonês censurar. Não é censura. Não é educação para censura. Educação para a mídia é exatamente você, considerando que todos nós agora somos grandes produtores de conteúdo, que postamos conteúdo o tempo inteiro na rede, que somos lidos por uma quantidade muito grande de pessoas, e que absorvemos muita informação, muita informação o tempo inteiro, é preparar leitores e produtores de conteúdo para encarar esse dia a dia. É nos preparar para que possamos ler e separar o joio do trigo na nossa leitura, e para que, ao reproduzir conteúdo, nós possamos reproduzir conteúdo de qualidade e não porcaria. Vamos ver como é que é isso aí. Em outubro de 1938, Orson Welles, que era um escritor, cineasta, dramaturgo, norte-americano, que morava nos Estados Unidos, ele transmitiu pelo rádio um negócio que se chamou Guerra dos Mundos. Foi uma novela radiofônica, o rádio estava em alta, a televisão. Transmitiu pelo rádio uma suposta invasão alienígena no mundo, em Nova York. E transmitiu como se fosse verdade. Sabe Bruxa de Blair? Todo mundo já assistiu, né? Todo mundo fala, aquelas coisas lá, mentira, verdade, invocação do mal, essas coisas. Então, transmitiu como se fosse verdade. O que aconteceu? Pânico nas ruas. As pessoas ficaram em pânico, acreditaram que o mundo estava sendo invadido por alienígenas e saíram em pânico pelas ruas. Aí você fala, mas isso é do passado, Sakamoto. Aqui em Pernambuco, um tempo atrás, houve aquele boato de que uma represa havia estourado. Por quê? Porque tinha havido uma inundação na cidade e a população ficou em pânico também. Sakamoto, mas é um lugar só, foi uma comunidade. Eleições de 2014. Informações que circularam via Zap. O WhatsApp circulou um monte de informações que na verdade não eram reais. De repente você recebeu um áudio do seu best friend forever, do seu amigão, dizendo o quê? Um áudio de um cabo, de um sargento, de não sei da onde, do destacamento da puta que pariu, dizendo que o Brasil estava para sofrer um golpe militar iminente. Que era para todo mundo estocar água e cereais em casa. Não sei por que cereais.
Água e cereais. Por que não salame? Pode. Cereais. Vamos tocar cereais. O cara fez essa transmissão e um monte de gente acreditava nele. Ou quando disseram que Alberto Youssef, doleiro, que foi um grande delator no caso da Operação Lava Jato, havia sido envenenado e estava à beira da morte no hospital. Isso alguns dias antes da eleição. E circulando essa informação das pessoas, ele foi contaminado, ele foi envenenado às vésperas. E isso influenciou no voto. Claro que influenciou no voto. Terrorista agora. Oi? Terrorista. O terrorista tem uma história um pouco mais longa, assim, um pouco mais complexa, mas tem muita coisa com mentira circulando loucamente nas redes sociais e as pessoas acreditam. Agora, a grande pergunta é a seguinte: por que uma informação que circula de uma forma muitas vezes irresponsável no WhatsApp, ela tem mais valor do que uma informação checada de um veículo de comunicação? Eu não estou dizendo que os veículos de comunicação falam a verdade sempre, porque muitas vezes nós sabemos como funcionam as coisas. Mas quem está, pelo menos, à luz do dia, tende a divulgar informações mais corretas do que quem está no submundo. A gente acaba olhando e criticando simplesmente os veículos de comunicação que estão à luz do dia, que a gente consegue ver. Mas, na prática, e aí acho que é importante todo mundo saber, que a informação que circula no submundo da internet, por sites anônimos, por sites sem que ninguém tenha assinatura de ninguém, por redes de WhatsApp que não tem nenhuma fonte de informação, já é muito maior do que circula nos veículos de comunicação tradicionais. Com a diferença que, se a Veja, a Globo, a Folha, a Carta Capital, uma série de outros veículos de comunicação fazem alguma cagada, a gente fica sabendo, começa a compartilhar, olha só a merda, olha o que aconteceu, tudo, obrigando muitas vezes veículos de comunicação a se corrigir ou admitir o erro. Ou, pelo menos, a ser processado em caso de ter causado dano para alguém. Agora, como fazer isso com sites anônimos na internet? Como fazer isso com sites de WhatsApp, com redes de WhatsApp? É impossível. Ah, Sakamoto, está exagerando, nem tão grande assim. Vamos lá. Existe um site anônimo na internet, não sabe de quem é o dono, não sabe quem escreve, chama Folha Política. Folha Política muitas vezes quer se confundir com política da Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil. A Folha Política dispara conteúdos conservadores, extremamente conservadores, complicados, nem sempre checados. A Folha pode ser complicada, pode ter seus problemas e tal, mas está lá à luz do dia, para dar cara para bater. A Folha Política tem 1.250.000 seguidores no Facebook. A área de política da Folha tem 450.000 seguidores no Facebook. Quem influencia mais? Agora, se tentar processar um, você consegue. Tentar processar outro, pode tentar. Você não vai descobrir quem é. Você pode até descobrir, mas quem é o responsável? Como fazer isso? Esse é o problema. O chorume que corre, o esgoto que corre por baixo, já dói mais, já causa mais problema do que a gente imagina. Aliás, boa parte desse chorume é o que mobilizou e fez a cabeça de muita gente no último ano. Por um lado e por outro. Porque também existem sites à esquerda e à direita que usam da mesma estratégia. Do tipo, se o meu inimigo usa isso, eu também vou usar. E fica naquela guerra de quanto pior, melhor, que o verdadeiro derrotado somos todos nós como sociedade, que demoramos para caminhar para o amadurecimento e sair da adolescência da internet. Uma educação para a mídia decente garantiria que as pessoas desde pequenos soubessem, aprendessem técnicas para separar joio de trigo. Existem projetos, existem propostas, existem processos sendo dados em várias cidades, não só do Brasil como do mundo, de educação para a mídia que funcionam. Que uma pessoa consegue ler um texto e falar, esse argumento é falacioso, esse texto não tem fonte, essa fonte é argumento de autoridade. Está dizendo que o padre quis assim, o papa quis assim, isso aqui não é argumento. Cadê a fonte? Essa foto é falsa. Tem formas de descobrir. E isso é passado através do dia a dia. Da mesma forma, a gente aprende na educação para a mídia a ter responsabilidade com aquilo que a gente compartilha, com o que a gente também retuita, o que a gente solta. Porque, vamos ser sinceros, quem não gosta de ganhar um like? Todo mundo gosta de um like. Um like deixa a gente com o coração quentinho, né? Fala a verdade, você foi pra Canoa Quebrada passar seu final de ano, foi muito legal, tava lá com a família, botou uma foto, postou 40 likes.
feliz da vida. Aí você, numa outra época, você vai e posta uma foto também das luas de mel, etc, tal, num lugar lindo, né? E aí dá 3 likes. Você sente, porra, ninguém me ama. Vocês riram que vocês não sentiram isso aí. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. A vida é vida de like. A vida é vida de like, de compartilhamento, de retweet, de like no Snapchat, no Instagram. Então o que acontece é que o ambiente do like é um lugar quentinho, a gente quer se alinhar lá. E aí muitas vezes, no intuito de se sentir amado, de querer ser amado, porque todos nós queremos ser amados, e a rede mundial de computadores trouxe, via redes sociais, determinadas demandas, fez brotar determinadas demandas que são muito fortes da psique humana. Você quer ser amado, você quer querido, a internet te dá aquela validação coletiva instantânea. Você possa instantaneamente se sentir querido e amado, você estando num lugar, um monte de gente, você estando sozinho no banheiro da sua casa. Então você vai se sentir amado, vai se sentir querido. O problema é que muitas pessoas, muito jovens inclusive, caem nesse erro, que é querer postar, ou retweetar, ou colocar conteúdos para circular, mesmo que não tenham checado, mesmo que não tenham refletido sobre o conteúdo, simplesmente porque sabem que esse conteúdo vai bombar. Vai bombar. Vai bombar, vai estourar, vai se sentir querido. Foi esse comportamento, inclusive, que fez com que aqueles vídeos da moça que foi estuprada coletivamente no Rio de Janeiro, primeiro falaram que eram 30 pessoas, depois 7, não importa, um estupro horrível coletivo, ganhasse as redes sociais de uma forma tão rápida. Jovens queriam postar e queriam validação e achavam que ao postar aquilo e serem validados coletivamente estavam se sentindo o desequilíbrio pelo grupo que eles participavam. Muitas vezes nem sem pensar naquilo. O problema é que quem retweeta, compartilha, dá like em conteúdos que são criminosos, está fazendo apologia a esse crime de acordo com a lei brasileira. E sim, podem ser investigados como estão sendo investigados no Rio de Janeiro agora. E podem ser julgados, e podem ser condenados, mas eu dei só um like. Sim, mas no grão de areia reside o universo. Naquele grão de areia do like reside uma série de intenções, uma série de processos e validações. Um like não é vazio. Um like não é vazio. Então o que acontece? Isso tem que ser, mas isso não adianta chegar, eu falar aqui, isso tem que ser discutido, treinado, debatido no dia a dia, na sala de aula, no ensino fundamental, no médio, no ensino universitário. Tem que entrar nos ossos das pessoas, a responsabilidade da comunicação. Não é isso que a gente sonhou tanto tempo? Tirar o lugar do pedestal em que se encontrava a mídia tradicional da comunicação? Só que agora a gente consegue ser comunicadores piores do que ela, muitas vezes. Isso é um dilema que a gente tem que avançar. Ah, Sakamoto, e para quem estiver fora da escola? Porque a gente falou de escola para educação de direitos humanos, falou de escola para educação para mídia, e quem estiver fora da escola faz o quê? É claro que é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, porque quem já tem aqueles seus preconceitos enraizados, aquela forma de ver o mundo, quando entra em contato com alguém que diz, amigo, desculpa, eu sei que você aprendeu outra coisa, mas você não pode ser machista, você não pode ser racista, você não pode ser xenófobo, você não pode ser preconceituoso, você não manda na vida da sua mulher, dos seus filhos, você tem que ser um pai, gente. Você não é para ser um dono. Tem todo um processo nesse sentido que você vai ter que agora repensar. A pessoa ouve isso, por quê? Porque a vida inteira aprendeu o contrário. E aí, diante da novidade, diante de um admirável mundo novo, que ela não foi informada durante a vida dela para viver aquilo, ela sente medo. E aí, a partir do medo, ela pode ser acolhida, e a partir desse acolhimento, dessa conversa, desse diálogo, ser levada para um lugar legal, ou a partir do medo ela pode sentir ódio, e sentindo ódio partir para a violência, e ir contra aquilo com a qual ela não entende, com a qual ela não concorda, ou até muitas vezes no caso de homofobia, contra a qual ela deseja. Porque muitas vezes a homofobia vem do desejo não realizado e reprimido. Não é sempre, mas vem. Então, como é que você resolve com esse pessoal? Você joga as gerações mais velhas que não estão na rede, na escola, para fora dessa discussão? Não. Nós temos que qualificar o debate público para que nós não tenhamos tanta raiva na internet, tanto ódio na internet. Para que nós não tenhamos tanto ódio e raiva na vida real do lado de fora. Um exemplo. Vocês estão num boteco, um monte de amigos,
E esses amigos, eles... um amigo, de repente, levanta e começa a fazer uma série de piadas contra feministas, dizendo que feminista é isso, que mulher não presta, que mulher é dos vagabundos, blá. Se as pessoas da mesa derem uma risadinha, mesmo que sem graça, ou acharem graça, aquilo vai estar validando coletivamente como uma série de, como um monte de likes